E aí, minha gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo do Pintura Relâmpago Digital. Como vão todos aí? Bom, eu tô de volta aqui nesse horário, que é o horário que eu costumo aqui da noite, que eu paro de trabalhar o meu trampo, os freelas, as outras coisas, e daí eu vou fazer essa pinturinha digital aqui com vocês. É, e agora, na verdade, eu tô na etapa, né, de continuar. Agora vamos na Landlady, que é uma personagem de um dos meus filmes favoritos, que é o Kung Fuzão, Kung Fu Russell. Eu amo esse filme. E essa personagem é demais. Vamos lá. Vamos fazer uma análise. Eu tô pensando aqui. Como é que vocês estão achando das aulas aí? Vocês estão curtindo dessas aulas digital? Eu tô gostando. Podem comentar aí depois. Porque pra mim tá sendo também uma forma de transformar algo que eu fazia de maneira mais intuitiva num processo mais nítido, mais consciente, na verdade. Porque é o que eu tenho que fazer quando eu me forço a transformar algo que eu simplesmente faço em palavras, né, que vocês vão entender aí do lado aí de vocês. E cada vez que eu tento pensar no processo da pintura, me vem sempre 1 milhão de outras coisas que são tão importantes quanto saber pintar. Então a gente sempre vai levando esse conceito do que é saber pintar e na verdade saber pintar não é só fazer a luz e sombra e mexer com a tinta ou com o pixel e o brush, mas é uma série de coisas mesmo, de escolhas e decisões que a gente tem que tomar simultâneas muitas vezes que implicam na, consequentemente no resultado da pintura. Então, por exemplo, o primeiro vídeo que eu fiz, que foi um vídeo que talvez seja menos divertido de assistir, mas eu acho que é mais importante de todos, é falar da composição, estrutura, eixos, direção do olhar do personagem, que isso guia o observador, cria mais empatia ou não com o observador, provoca um diálogo, às vezes mental, em quem está observando. A gente tem que pensar nisso, a gente está fazendo para alguém observar. Bom, não vou me estender muito nessa parte mais teórica, assim, mas é algo que eu sempre vou falar um pouco no início, para que vocês se lembrem de que não é só desenhar e muito menos não é nunca fazer para ficar igual a foto, porque não é necessariamente esse o objetivo ou o desafio. O desafio é entender o que está acontecendo na foto e achar um jeito de extrair essas informações para que eu produza um desenho e uma pintura e para que em momentos que eu queira trabalhar sem nenhuma referência fotográfica, vários desses recursos, essas coisas que eu aprendi, vão estar aqui no meu desenho, como a gente vai fazer mais para frente também. Então eu vou dar uma analisada na referência. Reparem aqui numa coisa. Tá vendo esse triângulo? Esse triângulo para mim é onde se concentram as coisas mais importantes do rosto. E a área tridimensional, ó, tipo robozinho, aqui com o eixo central, é o que vai guiar a minha luz e sombra. Então reparem que esse triângulo, ó, ele pode estar aqui no meio, ou ele pode estar, né, com aqui olho, nariz, boca, ou ele pode estar, como eu quero colocar talvez, aqui, ó. Ó como já fica a estilização. Pessoal que gostou do Nacho Libre que eu fiz no outro lá, Nacho Libre teve um pouco disso. Esse tipo de estilização exageradão assim. Mas ó, talvez eu vou usar esse 3D com aquele foco. Então eu quero que vocês vejam que quando eu vou olhar para a referência, eu estou buscando essa informação. Eu não vou... Vou começar. Eu não vou, como eu disse, tentar copiar para fazer igual. Mas se alguém sente muita vontade de fazer igual, faz, tá? Não tô querendo fazer bullying em ninguém. Só porque é, é, como é que eu posso dizer? Você pode conseguir fazer igual e às vezes se iludir de que você está conseguindo desenhar aquilo. Só que na verdade fazer igual é uma cópia um pouco menos prestando atenção na expressão muitas vezes.
Então vamos lá, eu vou trabalhar aquele triângulo como eu falei aqui. Eu quero talvez borrem a vista. Quando eu borro bem a vista, aperto o olho, deixo só um pouquinho de luz entrar e olho para a referência, as massas de claro e escuro se destacam muito. E daí, ó, o que eu tenho na verdade, ó, essa mancha, reparem para vocês verem. Eu vou aproximar mais o nariz dos olhos e a boca do nariz para fazer ela queixuda. Então essa também é uma decisão estilística aí, certo? Eu vou encurtar a ponte do nariz dela e vou deixar o nariz bem mais próximo dos olhos. E consequentemente a boca. Ó, as próximas pinturas, depois que acabar essas das 6, para não quebrar o padrão, eu não vou mais fazer o desenho de Ashura antes. Posso até falar de Ashura outras vezes depois, mas eu vou fazer mais na linguagem da pintura mesmo, que é o que eu estou fazendo aqui. Para não parecer que eu desenho sempre antes. Quer dizer, eu desenho sempre antes. Para não parecer que eu desenho e faço uma arte final antes de pintar, sabe? Não é isso. Pintar não precisa fazer arte final antes. Essa personagem ela é muito. A expressão dela é muito engraçada, né? E eu gosto muito de filme chinês, assim, filme chinês de Kung Fu, esses filmes antigos. E esse, esse trope do. Do cara, ou da mina, que é mais comum com o cara, né? Que ela é uma mina. Com o cigarrão caído no canto da boca. Asiático. Deve ter um estilo desse maluco que a galera tá tirando sarro, que existe mesmo, sabe? Que ela faz muito bem. De novo, ó, eu tô olhando, buscando as manchas. Que fazem a expressão dela. Ó, tô aqui na camada do desenho, né? Vamos acertar a silhueta? De novo, vou buscar os pontos mais importantes. Talvez eu vou deixar ela um pouco mais parruda. Já que ela já tá com o queixo mais para cima, vou fazer o pescoço dela mais largo embaixo, tá vendo? É bem um exagero da realidade. Ela é mais magrinha. E só que a personagem é muito parruda. E daí eu acho que como eu tô fazendo uma ilustra, eu não tô fazendo um retrato da atriz necessariamente, eu tô usando, né, a atuação da atriz, a expressão dela, mas acho legal brincar. Também poderia fazer ó, uma coisa poder divino, daí eu falo que é o lance do Photoshop te dá superpoderes comparado com o tradicional. Ó, Ctrl T, eu girei um pouquinho o rosto e vou subir um pouco. Tá vendo? Assim ela dá uma leve inclinada. Ó. Tá vendo? Não é que tá ruim aqui, mas
tá mais reto e maior e mais distribuído no rosto como realista. Ficaria. Aqui tá um pouquinho torto, a câmera fica mais de baixo e fica mais um pouco mais estilizado. Eu já tô fazendo os olhos pequenos, então já vai dar vai ficar meio mangá. É, mas vocês viram, são decisões que a gente vai tomando. Aqui tem uma quina. Aquela quina famosa. E aqui tem uma sombrinha. Que a gente não vai marcar com linha não. E aqui dá pra fazer o pescoção dela fortão. Tipo, ela mete medo, manja, ela chega lá. Ela é uma mistura, engraçado, do Seu Barriga com a Dona Florinda. Porque, cara, não sei se vocês já viram com Fusão, mas não chega a ser spoiler. É, é a vila do Chaves na China. E a Landlady, que seria o Seu Barriga, que é o dono lá da parada. Ela é tipo a Dona Florinda. Tá, vamos acertar esses bobs dela, porque esse desenho é um pouco mais complexo. Primeiro eu vou na silhueta. Não quero me perder nos detalhes. Fazer um pouco menor os de cima. Pra também ajudar na silhueta. Na câmera. Tá indo. Tá precisando de uma touca, mas eu acho que é meio isso mesmo a silhueta dela. Vamos acertar um pouco esses bobs agora. A orelha, ó. A orelha aparece aqui. Aí parece que tem algum pano aqui, ó. Que tem um teco aqui também. Nem sei se vale a pena por isso um desenho vira uma informação que não soma. Agora vamos colocar mais ou menos os bobs principais. Aqui. Vamos ver o tamanho dela. Dá uma salvadinha também. Tá. Será que vale subir? Acho que vale. Eu vou colocar um. Eu tô achando que tá muita linha. Daí eu tô perdendo a ideia da pintura.
Então vamos para umas massas. Ó, essa sombra aqui parece ser muito importante. Porque ela recorta o pescoço, já projeta uma luzinha aqui, talvez até... Eu jogo depois. Daí aqui... Colocar só os planos que dão o peso mesmo. Tá vendo como eles já dão um ar de pintura? Acho que eu devia era começar as achuras. Porque daí eu consigo... Deixa eu dar um Ctrl L pra ver. Eu vou perder todos os outros desenhos, peraí. Ó, tá vendo? Vou dar uma estouradona mesmo. Pra poder vir com a Ashura. Então vou pegar aquele brush de Ashura que eu gosto. Tá aqui já o brush de nuvenzinha. Tá apagado o negócio? Tá. E eu deixo o tamanho dele 15, 10 às vezes. Fica fininho. E vou na camada do nanquim. Como fazer, né? Para não pesar muito. Uma dica que eu carrego da pintura é não fazer todos os detalhes de primeira. Ó. Tá vendo? Eu fiz uma parte da sobrancelha do olho, eu vou pro outro agora para achar aquela relação que a gente gosta, que é o olhar e não o olho. E o que é o olhar? O olhar é a relação dos dois olhos. E se você fizer um olho depois o outro, você está fazendo um olho depois do outro. E não necessariamente a expressão do olhar. Ó. Tá vendo? Só para vocês irem sentindo a natureza da Ashura, né? Eu tava falando com o pessoal do Goya e do... Será que eu tava fazendo com cinza? Deixa eu ver. Acho que eu tava. Do Goya, Rembrandt e outros artistas que faziam ilustras e gravuras.
eu já estudei o trabalho deles para conseguir fazer as minhas achuras, então eu não estou inventando, é algo que eu adaptei ao meu desenho, né? Goya principalmente, Goya eu acho foda. Se vocês puderem uma hora, procura as ilustrações do Goya. São pesadas, bem críticas, assim. O olho dela tá na sombra, então eu não vou deixar o branco do olho dela branco. Se quiser pôr um brilhinho, depois eu... Agora aqui que eu falei, o nariz, eu tô... É, eu tô conscientemente aproximando dos olhos. E isso traz uma consequência. Qual a consequência de aproximar o nariz dos olhos do desenho? Parece que a câmera está mais de baixo. E daí parece que o personagem está com o queixo para frente. São duas características que me agradam nela, porque a câmera de baixo dá imponência, o que é bom, porque ela é imponente mesmo. E o queixo para frente também. Umas assimetrias aqui, né? Na boca, então é tudo meio tortinho, de um jeito super legal. E aqui agora tem uma linha que desce bem, que dá essa boca enfesada dela, essa boca meio invocadona, que você não quer mexer com ela. Vou colocar um pouquinho em perspectiva o cigarro. Eu não quero que fique parecendo um beck, porque ela não fuma um beck, mas e se deixa muito cônico, fica parecendo um beck do Bob Marley. Então o cigarro ele é bem cilíndrico, né? A narina é tipo um olho para baixo. Ah, aqui eu vou ter que definir, ó. Isso aqui ajuda muito a vender a cara de bravo. Essa dobrinha. Aqui nem precisa, aqui a gente deixa na sombra mesmo.
vai ter. Ó, que engraçado. Como vai surgindo do miolinho pra fora, né? Vamos acertar a silhueta dela agora. Ó, desce aqui. Gostosão, assim, bem tipo uma costeleta. Tem um monte de informação ali que eu vou dar uma ignorada, senão eu vou começar a ficar louco, querer desenhar tudo que eu tô vendo ali daqueles bobs e não faz sentido se apegar a todos esses detalhes. E daí vamos começar a descer essas linhas aqui, ó, de forma simples, porque existe um contraste interessante entre algo caótico aqui e algo sem detalhes, solto, limpo, simples, elegante nas extremidades, do que tudo cheio de detalhe caótico. Ó, notem que aqui também dá para suavizar a passagem. Notem que com essas linhas ela já ganha uma sensação de corpo, né? A perspectiva fica mais marcada. Tô achando, vamos ver primeiro aqui. Tô tentando não fazer todos os bobs. Que pensem assim, eles não podem chamar demais a atenção, sabe? Foto é uma coisa, desenho é outra. Então se você não calibra a atenção ali nos detalhes e vai só colocando o que você está vendo na foto, muitas vezes passa do ponto. Eu vejo isso muito em gente que trabalha com foto.
simplesmente põe mais informação do que precisava. Na melhor das intenções. Sem esboço. Tá. Vamos começar a trabalhar nas achuras dela. Que eu acho que essa parte da touca com os bobs era melhor deixar para resolver mais na mancha da pintura. Então dá para trabalhar mais da estrutura, mas já tá encaminhado legal, eu acho. Continuar então. Mas nem preciso muito mais dessa. Talvez deixar bem clarinho. Acertar o olhar dela. Vamos ver se ao invés de definir com uma bolinha, eu faço com a achura. Tô falando pouco porque eu tô realmente prestando atenção no que eu tô fazendo e principalmente a expressão. Tem algo que eu ainda não sei o que é que não tá lá. Mas tudo bem, vamos continuar. Porque a expressão não tá só em um lugar do desenho. Então às vezes se a gente ficar muito encanado, eu acho que vale fazer essa do pescoço com o queixo. É muito divertido fazer a Shura. O olho dela, eu tô na dúvida se eu mudo a direção do olhar. Vamos testar pra ver. Ó. Eu acho que pra cá fica mais engraçado, parece. Porque ela tá olhando pra um lado com o. Com o rosto virado pro outro. Então é divertido quando você inverte.
Posso deixar, é mais... E ó, o olho dela é mais arregalado. Mas eu acho que eu vou deixar ele mais apertadinho. Nada impede de eu mudar no meio do caminho da pintura e deixar mais parecido com a foto, mas eu quero ver se eu acostumo a olhar pra ela com o olhar assim. Vamos pra essa sombra aí, senão não acaba nunca. É... Então, quando vocês forem começar a Shura, ó, começa com a primeira camada bem levinha e vai colocando em tudo onde der pra colocar. Onde vai ter preto, se vai ser preto em algum momento, só onde que vai ser branco que você não vai pôr essa Shura. Que daí a gente já vai começando a esculpir a figura, ó. Principalmente nas áreas onde a Shura encontra com o branco, ela tem que estar muito sutil já, porque às vezes você não vai ter outra camada pra ajeitar, vai ter que ser naquela primeira camada já fazer tudo. Nesse sentido isso parece com a aquarela. As camadas mais sutis da aquarela, se eu bem me lembro, as que vão conversar diretamente com o branco do papel, elas não tem tanto espaço para ficar ajeitando, eu acho. Porque elas são geralmente muito suaves. Agora eu vou recortando por aqui. Depois eu vou descer com a Shura, mas agora eu quero fazer a transição com o branco. Tem essa lateral aqui, né, do 3D do cabelo, do rosto. Descendo as achuras. Aqui praticamente não tem luz. Tem uma contraluz. Então eu posso pôr uma camada de achura e fazer a contraluz dentro da achura. Dentro da penumbra. Ó, praticamente marquei a transição entre a luz e a sombra. Como eu falei, aqui pra mim é algo que é praticamente esculpir. Conseguindo sair da transição do branco
pro, pro tom de cinza, e isso facilita muito minha vida. Porque agora, dentro da Ashura, eu posso colocar outra camada de Ashura. Mas daí integra mais fácil do que aquela primeira camadinha do preto com o branco. Eu não posso deixar essa linha preta, então é bom que eu já faça uma transição pro preto. Assim me ajuda inclusive a esconder essa sombra legal aqui. Eu tô indo sem me preocupar muito com a Ashura por dois motivos. Primeiro, que eu posso tirar, e depois que eu vou pintar ainda. Então é melhor eu ir e colocar e depois tirar, já que eu já vou bem cuidadoso. Vocês estão vendo aí também que eu não sou tresloucado, né? E eu vou agora, ó, com muito mais liberdade, seguindo. Às vezes o pessoal pergunta muito, mas como é que eu sei o sentido da Ashura? Eu, de novo, já estudei os mestres. Isso faz muita diferença, galera. E não é fazer 2, 3, 10 estudos, é fazer centenas, anos estudando. Vocês estão vendo talvez agora o meu trabalho aqui, mas eu já estou há 20 anos pelo menos me dedicando a aprender. Então eu já testei e já fiz de muitos jeitos que não ficaram legais. E eu já olhei o trabalho de artistas das antigas, tipo, que faziam isso aqui, praticamente criaram as primeiras técnicas de Ashura e tudo mais. E copiei, assim, né? Estudei, fiz releituras. Daí uma hora você começa a entender, falar, ah, por isso que o cara vem nesse jeito, sabe? E tem muitos jeitos diferentes de fazer Ashura. Esse é um. Eu fui incorporando os que eu mais gostava e como eu sentia mais fluido no meu desenho. Mas uma hora, de tanto que você tenta, uma hora começa, você começa a repetir certos padrões e vai virando seu estilo. Não porque você falou necessariamente com você mesmo, esse é o meu estilo, mas porque você sentiu que funcionou, que saiu melhor, que você gostou de fazer, o resultado também agradou. Daí, naturalmente, a gente começa a fazer algumas coisas de um jeito meio parecido. E eu acho que isso é o que acaba virando depois o estilo mesmo da pessoa. Esse conjunto. Que tem uma blusa de renda, né? Ó, fazer o 3Dzinho da roupa, passando por trás dela.
Depois eu vou fazer melhor a rendinha, eu faço com padrão de pincel. Vou deixar em branco a roupa. Aqui. Vou fechar a sombra. Só pra gente poder analisar o ponto que tá ficando. Ó, então reparem, o topo da cabeça ficou bem menor. O pescoço ganhou muito presença. O que é legal porque tipo, ela fica pescoçuda, parruda, fortona, né? A fisionomia dela não tá parecida. Acho que eu alterei muito características básicas da fisionomia dela, mas a expressão parece que tá. Vamos ver depois na pintura. Às vezes eu recupero aspectos da fisionomia. Que eu vou cobrir, né? Salvando aqui. Agora eu vou trabalhar um pouco o bob dela. E daí detalhes dentro da sombra. Uma coisa que eu não sei se já falei aqui, mas eu costumo falar com os alunos, da luz dentro da luz e das sombras dentro das sombras. Existe isso, hein? Tanto dentro da área de luz existem áreas de luz, como dentro da área de sombra existem áreas de sombra. Eu chamo de sombra dentro da sombra. Pode chamar do que vocês quiserem. A questão é que tem que lembrar de olhar dentro da sombra e achar essas sombras internas. E olhar dentro da luz e achar as luzes dentro da luz. E por isso que é bom trabalhar em camadas, porque em cada camada você vai ficando mais consciente. Vou colocar aqui uma camada de sombra. Não vou nem cruzar necessariamente a Ashura. É. Agora eu estou suavizando as passagens. Indo com a borrachinha aqui e ali onde dá pra deixar uma massa de luz entrar. Onde tem uma linha muito pesada. Se manter o mesmo sentido.
É maravilha da borracha do Photoshop. Ó, aqui eu vou cruzar as achuras, tá vendo? Bem jogo da velha, inclusive, em alguns pontos. Mas olha já o ninho de gato que eu tô aqui também, né? Ninho de gato, existe essa expressão? Acho que não existe, galera. Não sei. Gato não mora em ninho. Acho que é balai de gato, né? Que a galera chama. Que também da época da minha avó essa expressão, acho. É, eu tô pensando mais no contraste dela com as outras ilustras do que nela individualmente, sabe? É, eu penso muito em como vai ser a composição. A bochechinha mais rosada aqui, com cinza. Como vai ser a composição. É, porque cada uma das personagens vai evocar uma resposta, eu acho. Pensando nisso, né? Por exemplo, a Mia Wallace, o tipo de expressão, o tipo de personagem que ela representa. Daí a Vandinha, a menininha meio assustadora ali, meio macabra. Daí depois vem essa mina badass pra caralho com uma câmera de baixo, pescoçudona, sabe assim? No caso do meu desenho, né? Eu acho mais legal do que ver um monte de desenho igual a foto. Assim, mesmo que eu não fizesse fotográfico, mas tivesse seguido a foto à risca nas cores, no valor tonal. Eu pensem que a gente está sempre propiciando uma experiência para quem está olhando para o nosso trabalho. É essa experiência que faz as pessoas quererem, sei lá, seguir a gente, olhar o nosso trabalho, consumir. É isso que faz a gente seguir outros artistas. E é, é porque quando a gente está diante do trabalho deles, a experiência que nos causa, as sensações que desperta, tá diante daquele desenho, são agradáveis de alguma maneira. Porque tem trabalho que não necessariamente é feito para te agradar, mas cria uma sensação que faz com que você queira voltar e receber de novo aquela informação. Escurecer um pouquinho mais umas áreas do queixo. Agora eu tô vindo para a parte de baixo da sombra.
que vai ser bem importante essa área aqui da luz. Aqui eu cruzo um pouco a Ashura. Eu não sei, eu acho engraçado. Eu vou postar depois no Stories. Vou fazer um Stories de artistas que eu gosto das Ashuras. É @DaviCalil o Instagram. Geralmente eu ponho coisas de história da arte, de referência de outros artistas no meu Stories. Pra vocês verem o. Porque pra mim me dá muito uma vibe de ilustra das antigas. Quadrinho dos anos 70, sei lá. Esse estilo de Ashura. Acho que é por isso que eu gosto de fazer essas Ashuras. Uma coisa agora. Vou pegar a borracha bem fininha e vou ashurar com a borracha para deixar algumas áreas mais falhadinhas, talvez. Porque aqui no queixo dela não é que tem luz aqui, mas eu quero que dê pra perceber mais a engruvinhadinho. Tá vendo? Ó, vindo achurando com o branco, com a borracha e criando um gradiente no meio da sombra. Moebius, né? Tem muitas achuras legais, Moebius. Tem os trabalhos que ele fez inteiro de achura cruzada, assim, muito sutil. Você pira quando fica olhando. Vou colocar essa cruzadona assim, que é a redinha, né? Só pra criar esse padrão gráfico, preencher a área da tela aqui. E cruzar umas achuras por cima. Porque como eu falei, muito dessa touca eu quero resolver na pintura. Mas estou quase lá no desenho. Tá bem contrastante, né? Cada uma delas. Ficou mesmo uma Dona Florinda com o Toguro do Yu Yu Hakusho. Imagina esse mashup aí do Toguro com Dona Florinda.
colocar um pouquinho mais de Ashura aqui no Bob's agora. Vocês viram que tudo no mesmo layer, né? A Ashura só tinha separado o esboço. Esse desenho que tá dando mais trabalho até agora. O que não é ruim. Dá trabalho você querer fazer com pouca informação. Você tem que ficar pensando mais. Ó, mas agora até a touca dela que eu tava com receio de definir muito no preto, eu acho que ganhou uma solução divertidinha. Ficou parecendo uma tela. Bom, parar por aqui, porque o fundo eu faço na cor e eu já trabalhei bastante nela. Acho que ficou um contraste interessante com as outras duas. Tem algo no olhar dela que eu afastei bastante do original. Talvez eu volte na pintura, mas eu vou parar por aqui até porque o vídeo já ficou muito longo. Vou nada, eu sempre prometo. Vocês já repararam? Reparem, e daí depois eu volto. Eu vi muito de perto aqui agora. Podia ter voltado tirando um pouquinho das achuras já. Se eu sinto que eu exagerei, eu suavizo. Mas deixa pra pintura. Vou fazer lá. Então vamos aí, Land Lady. Muito obrigado por quem acompanhou até o final. Amanhã eu faço a pintura e posto e a gente vai tocando esse barco aí. Muito obrigado mesmo, viu, galera, que tem vindo, acompanhado. Espero que esteja ajudando vocês a passar essa quarentena. Vocês também estão me ajudando. Vamos que vamos, tamo junto, tudo no meu barco.